Olá, Sérgio. Olá, Nestor. Sejam bem-vindos. Boa Maravilha. noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Conforme prometido, estamos aqui para bater um papo, né, nessa masterclass sobre inteligência emocional. O Nestor esteve conosco lá na palestra de inteligência emocional, né, Nestor? Fico, fico feliz. Teu microfone está desligado. Liga teu microfone, Nestor, por favor, querido. Está desativado. Tá. Ah, agora sim. Maravilha. Então Estou seja impactado até hoje com a palestra. Estou entusiasmado. Já aposto para anotar tudo de novo. Ganhar Que mais um, legal. Que ganhar mais um maravilha. diploma. Quero ganhar todo o diploma. Muito bom, muito bom. E eu tenho certeza, você vai sair daqui com algo a mais do que a gente conversou lá na palestra, né? A proposta aqui da Masterclass é a gente trazer reflexões a mais do que a gente gerou lá. Muita ferramenta de inteligência emocional, quando se pratica, quando se traz para o nosso dia a dia, a gente consegue ali ter resultados melhores e imediatos, que é mais interessante. Olá, Nilson, seja bem-vindo também. Boa noite, querido. Boa noite, Genivaldo. Sejam bem-vindos todos. Olá, Genivaldo, tá me ouvindo bem? Ótimo. Maravilha, bom ver vocês aqui com a gente. Muito bom. Espero que entre mais gente, né? Nós temos muitas pessoas que estão no grupo, que por algum motivo não estiveram conosco lá na palestra. Então, o meu intuito aqui, além de contribuir um pouco mais para quem esteve na palestra conosco, também a gente trazer aí um conteúdo que ajude quem não estava. Então, esse é o nosso principal objetivo. Bom, vocês que estão aqui, fiquem à vontade para interagir, para abrir o microfone, para questionar, para trazer mais contribuições aqui para a geração de conteúdo, tá certo? Uma masterclass se faz com discussões, com intervenções de quem está recebendo o conteúdo, interações, para que a gente possa aprofundar mais ainda a visão do que nós vamos trazer aqui em termos de assuntos, tá certo? Muito bom. Para começar, eu quero trazer aqui uma visão da inteligência emocional. Eu até falei disso lá na palestra, né? A gente tem ensinado aí ao longo desses anos as pessoas usarem a inteligência emocional para terem uma vida com resultados melhores. Porque nós sabemos que os resultados que nós temos hoje, eles são provenientes de nossas ações, e essas ações, muitas delas, estão sendo produzidas a partir de uma programação mental de algo que vivemos lá atrás, de algo que vivemos no passado. De maneira que essa vivência do passado faz com que a gente acabe repetindo alguns comportamentos que foram até úteis quando foram criados. Mas hoje pode ser que não esteja sendo mais útil. Um comportamento que porventura venha a trazer resultados indesejados. Deixa eu desligar aqui o microfone de pronto. Então, quando a gente tem um comportamento, normalmente ele é trazido de uma vivência anterior. E essa vivência, quando aconteceu, né, quando foi realizada, quando foi vivida, ela gerou uma emoção. E o nosso sistema nervoso, ele trabalha no processo de neuroassociação. Então ele guarda através da emoção. Então essas emoções que são associadas a esses eventos passados, elas são repetidas no momento presente e são levadas também para o futuro. Por que eu defendo que a inteligência emocional deva ser uma prática do dia a dia? Justamente para que nós possamos estar tendo melhores resultados no presente e resultados diferentes no futuro. Se nós pensarmos, tudo que nós estamos fazendo hoje é construindo um futuro. É para chegar em algum objetivo. Então, quando a gente tem uma construção nesse momento presente para um futuro diferente do que a gente está tendo, nós temos que estar atentos se nós não estamos apenas repetindo
comportamentos do passado, desejando ter um futuro diferente. É muito comum isso acontecer. Repetirmos o que aprendemos lá atrás, como se nós estivéssemos vivendo, no momento presente, algo parecido. Só que nós fazemos isso de forma totalmente inconsciente. O que é que nós temos de consciência? Os resultados produzidos por esses comportamentos tidos no momento presente. E a gente não tem a consciência do que nós estamos levando para o futuro, porque do mesmo jeito, como nós só olhamos para o resultado, nós não temos ali a prática normal no dia a dia de olhar o que nos levou para aquele resultado. A gente fica muitas vezes ou lamentando pelo resultado alcançado, caso tenha sido indesejado, né? Caso tenha sido um resultado ruim, ou ficamos celebrando caso tenha sido um resultado positivo. Mas a gente não para pensar no caminho, né? No que nos levou àquele resultado. E a gente perde uma grande oportunidade de remodelar esse caminho. Isso faz com que a gente acabe se tornando um refém das nossas próprias emoções. Então, a minha proposição aqui nessa Masterclass é a gente pensar fora da caixa, no sentido de repensarmos o nosso conceito dessa ferramenta de inteligência emocional. Porque se você parar para pensar no seu conceito, é só você olhar como é que você está usando a sua emoção. Esse conceito está pedindo para você controlar essa emoção? O que é um controle? Um controle é você mudar a emoção quando ela aparecer. É só você comparar com uma televisão, por exemplo. Você está ali assistindo um canal com um controle na mão. Na hora que a programação que está passando não te interessa mais, e isso está ficando cada vez mais recorrente, né? A gente está se desinteressando muito rápido pelas programações, o que a gente fica fazendo? A gente fica dando loop nos canais disponíveis. A gente não se fixa num único conteúdo. E a gente fica mudando esse canal. A gente fica mudando essa programação. Então, isso é controle. Baseado nessa comparação, imagina você aplicar isso na sua emoção. Você, de repente, está num contexto em que você sente determinada emoção, esse contexto faz com que você tenha uma emoção tida negativa, você não gosta, desagradável, e aquilo que é desagradável, aquilo que é negativo, a gente tende a fugir, tende a sair fora, né? A fugir mesmo. E quando eu quero controlar a emoção, que é desagradável, o que eu faço? Eu me torno alguém que muda de emoção, que faz tudo para que aquela emoção suma. Ah, muda essa emoção. Isso não é a inteligência emocional. Pelo menos no conceito que eu proponho aqui para vocês. O conceito que eu estou trazendo, né, e que eu tenho ensinado aí já para muita gente já há algum tempo, é que as pessoas precisam aprender qual é a função de cada emoção. E ao a emoção surgir diante do contexto, mesmo sendo desagradável, é usar essa função da emoção. Porque a emoção, ela tem uma função, inclusive biológica no nosso corpo. O nosso sistema nervoso, ele é constituído hoje, num processo evolutivo, de racionalidade, né? A gente tem até aí o conceito do cérebro trino. Opa, tem um microfone aberto. Pronto, fechei o microfone. Bom, dito isso, gente, o que acontece? Quando nós temos ativação emocional, a gente está ativando parte do nosso sistema nervoso. O cérebro trino, esse conceito é um conceito de um alemão, né, de um psiquiatra alemão, que traz a perspectiva de entendermos separadamente a influência emocional e a influência racional nos nossos comportamentos. Num processo evolutivo, já a partir da visão de Darwin, nós surgimos da evolução da bactéria, num processo de
fusão, né, de conexão de uma bactéria com a outra, onde foi surgindo ali novos seres. A partir dessa evolução, surgiram os répteis, que desenvolveram ali alguma sensação de sobrevivência. Nesse processo evolutivo dos répteis, passou-se a utilizar a sensação de perigo e de autoproteção. O cérebro que nós temos também, a parte reptiliana, está armazenada a raiva e o medo. São duas emoções da nossa parte reptiliana, que são ativadas quando o nosso sistema nervoso pressente perigo. E hoje está mais comum essa utilização do cérebro reptiliano pela vivência que nós tivemos recentemente, né? Que era algo que nós não tínhamos no nosso modelo mental, uma possibilidade de comparação, para a gente saber como lidar. Ninguém sabia. Pelo menos a nossa geração e a geração dos nossos pais não tinham no seu modelo mental uma situação como essa para saber como lidar. Então ninguém sabia como lidar. É por isso que ficamos todos perdidos. Muita gente entrou aí em situações de ansiedade, em crises de depressão, de medo, de pânico, e a mídia ajudou muito isso também, né? Então, o bombardeio externo de informações, tentando, de alguma forma, orientar, criando, na verdade, uma certa desorientação, fez com que essa reação emocional acontecesse. De maneira que, ao ativar essa parte reptiliana do nosso sistema nervoso, a gente tem duas saídas. Ou a gente foge, porque nós fomos ensinados a fazer isso também lá atrás, os nossos ancestrais faziam isso, ou a gente luta. Então são duas alternativas. E aí, quando nós pensamos no processo evolutivo, que os répteis deram ali lugar, né, nesse processo evolutivo aos mamíferos, veio a parte límbica, que trouxe duas emoções para complementar a parte reptiliana de sobrevivência, que foram a alegria e a tristeza. São duas emoções base do nosso sistema, que está no sistema límbico, sobretudo o sistema límbico. Que nós ativamos essa parte quando misturamos as nossas emoções base reptilianas aos eventos externos. Tem alguém com o microfone ligado. Deixa eu... Pronto. Maravilha. Então, dito isso, nós temos ali naquele processo evolutivo, né, dos mamíferos. A partir do mamífero veio, então, o processo evolutivo do homem. Foi quando surgiu a racionalidade, o neocórtex. Com essa racionalidade, o homem passou a achar que a chave para se ter comportamentos melhores, resultados melhores, fosse ampliar essa racionalidade, fosse ampliar essa cognição racional e lógica matemática. Então, se passou durante muitos anos investindo nisso, preparando as pessoas tecnicamente, para pensar matematicamente, para pensar estrategicamente. E o que foi sendo deixado de lado? A parte emocional. Sendo que se ignorou o fato dos comportamentos serem totalmente regidos pelo nosso emocional. Por isso que muitas pessoas estão tendo que rever alguns conceitos para que possam estar novamente devolvendo para si mesmo a rédea da própria vida, a capacidade de lidar melhor com as situações. E isso só vai acontecer se eu me tornar, se vocês se tornarem inteligentes emocionalmente. Então, nessa visão da utilidade da emoção no nosso sistema, o que eu proponho para você, enquanto conceito de inteligência emocional? É o que eu falei. Aprender
a usar a emoção devidamente quando ela aparecer. Se ela aparece, se o contexto que você está vivendo te traz uma emoção, você não deve afastá-la. Você não deve simplesmente parar ou desejar parar de sentir a emoção. Isso você não está sendo inteligente emocionalmente. Você está usando de racionalidade e está perdendo, olha o que eu vou falar, gente, está perdendo uma grande oportunidade de você melhorar os seus comportamentos. De você melhorar os seus comportamentos indo em direção àquilo que você quer realmente. E vou dizer mais. Você se torna, na verdade, um refém emocional. Por quê? Porque a emoção vai acontecer, quer queira você ou não. Não gostar de sentir emoção ou não gostar de sentir determinada emoção é a mesma coisa de não gostar de um dia de calor em São Luís, no Maranhão. Você goste ou não, o que vai acontecer? O calor. Não tem jeito. O que você precisa fazer? Aprender a usar esse calor. Aprender a usar essa emoção. Aprender para que você possa, nos contextos em que a emoção apareça, você utilize a força, a função que ela tem. Isso sim é ser inteligente emocionalmente. Só que você não vai encontrar isso em faculdade. Você não tem uma faculdade que te prepare emocionalmente para lidar com os contextos do dia a dia. Não tem. Ah, mas não tem a faculdade de psicologia? Se fosse assim, os psicólogos não estavam aí, em alguns casos, totalmente perdidos emocionalmente. Se fosse assim, os psicólogos tinham a solução para os problemas emocionais deles. E não tem nada de errado em eles não terem, gente. Não tem nada de errado, eles são seres humanos também num processo evolutivo. O fato deles terem uma linha de pensamento que promove uma consciência sobre o pensar não significa dizer que eles tenham a inteligência emocional para lidar com determinadas questões. Tanto é que eu tenho muitos alunos psicólogos. Eu me lembro muito bem, tem um caso que eu tratei de algumas psicólogas em Brasília. Elas, quando me procuraram, é um consultório lá, são 5 psicólogas que têm um nicho de atuação bem específico. O perfil dos pacientes delas são pacientes suicidas, com modelo mental suicida, né? Pensamentos suicidas, buscavam a toda forma. Então, elas tratavam especificamente desse perfil de paciente. E quando elas me procuraram, elas também estavam doentes. Elas também estavam tendo pensamentos suicidas. Por que elas estabeleciam isso na vida delas? Exatamente, elas estavam usando ferramentas que não as protegiam totalmente do estado interno de seus pacientes. Então, elas estavam trazendo para elas estados internos, modelos de pensamento baseados em seus pacientes. E entrou mais um. Ativei o mudo. Maravilha, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa Masterclass com cada um de vocês, tá? Então, como eu estava falando, trazendo aqui a experiência que eu vivi com 5 psicólogos lá de Brasília. Então, elas estavam usando ferramentas, né, para conduzir um processo de autoconsciência dos seus pacientes, mas elas não estavam se blindando emocionalmente daquilo que elas estavam trazendo à tona dos seus pacientes. E elas estavam produzindo os mesmos pensamentos. E a gente sabe, quando a gente vai para a parte cognitiva, a gente sabe que o que produz o sentimento normalmente é o pensamento. Então, quando a gente pensa, a gente sente. E se nós não cuidarmos desse sentimento, logo ele traz os comportamentos de acordo com eles. Ou seja, você pensa, faz você sentir o pensamento que você teve, e esse sentimento, gerado pelos pensamentos, faz você se comportar de acordo com o sentimento. Então elas não estavam se blindando disso. De maneira que elas não estavam tendo a inteligência emocional.
Então a inteligência emocional promove justamente esse caminho. E o que eu estou propondo vai além, porque aprender a usar adequadamente a emoção é você estar diante de um contexto que a emoção apareça e você utilizá-la verdadeiramente. Aí quando eu falo isso, as pessoas às vezes questionam, né? Mas peraí, Mazzulo, então quer dizer que se eu estou diante de uma situação em que eu sinto raiva, eu tenho que usar essa raiva? Ou eu tenho que contar até 10 para a raiva passar e eu poder me comportar de maneira adequada? Por isso que eu falei, o conceito que eu estou propondo a você é disruptivo, é diferente da maioria das pessoas que estão acostumadas lá fora. De verdade, se você aprende com inteligência a usar essa raiva, acredite, você vai ter resultados muito melhores, muito mais adequados, se você utilizar essa raiva de maneira adequada. O grande problema é que as pessoas distorcem a função da raiva e usam, no contexto que ela aparece, de forma completamente inadequada. Usam a função que a raiva tem em pessoas que amam, por exemplo. É muito comum. Ou até, não precisa nem ser em pessoas que amam. Usam em situações completamente adversas a raiva de forma inadequada. É só você olhar o que aconteceu esse final de semana, né? Esse final de semana, um jovem, não era tão jovem assim, mas pode-se dizer que era um jovem, que tinha um futuro aí pela frente, considerado um grande campeão de jiu-jitsu, perdeu a vida numa discussão com outro rapaz que usou muito mal a função da raiva, ambos usaram inadequadamente a função da raiva e deu no que deu, né? Então, o que eu estou propondo aqui não é você usar a raiva dessa forma, é você usar a raiva, a função dela, de maneira adequada. Isso é que vai te tornar uma pessoa inteligente emocional. Porque a raiva ela é poderosa demais para você desprezar a força dela. A raiva ela tem uma energia capaz de gerar um estresse no seu corpo que te coloca em movimento em qualquer situação. Por que tem muita gente parada diante das dificuldades? Porque não usa a emoção da raiva, usa a emoção do medo. Que elas caminham muito próximas, né? Elas estão lá na parte reptiliana. Então o medo é paralisante. E as pessoas da mesma forma, assim como a raiva, não sabem como utilizar adequadamente o medo, porque o medo também tem uma função, inclusive biológica, e elas não sabem como utilizar o medo e utilizam o medo para ficar parada, para ficar na inércia diante dos obstáculos, das dificuldades. Então, assim como a raiva, se você aprender a usar o medo, você vai ter resultados muito melhores. Não é por acaso que você sente medo. E outra, você até pode ter aprendido, em algum contexto da tua vida, fugir usando esse medo. Tem contextos que é importante fazer isso, tem contextos que não. Tem contextos que o medo aparece para você fazer o que você tem que fazer, só que de maneira adequada. Eu me lembro quando eu fiz um salto de paraquedas. Eu não sei se vocês já saltaram de paraquedas aí. Eu saltei. E eu saltei para eu poder ter uma experiência de expansão de consciência, né? Porque é uma experiência de muita expansão de consciência. Porque são vários desafios que você tem que enfrentar e ultrapassá-los. E o principal desafio é você fazer o salto com segurança, para que você não coloque a sua vida e a vida do piloto do paraquedas em risco. Então, me lembro muito bem que na filmagem, alguns alunos meus, né, que eu mandei o vídeo para alguns alunos me questionaram, mas espera aí, Mazzulo, você estava com medo? Ora, eu falei para eles, claro que eu estava com medo. O medo é inerente ao ser humano. Eu não, por mais que eu tenha aí a prática, que eu tenha o conhecimento e que eu utilize, né, busque utilizar adequadamente as minhas emoções, e isso foi uma forma de utilizar a emoção.
adequadamente. Porque você imagina, se eu não utilizo o medo num salto de paraquedas, qual é o risco que eu estou correndo de colocar tanto a minha vida, como eu disse, a minha e a do piloto em risco? Então, o que que o medo fez comigo no momento que eu fui saltar de paraquedas? Que eu cumprisse todos os procedimentos de segurança, que eu me dedicasse a perceber os riscos que eu estava correndo e aprender como lidar com esses riscos. Então, o medo fez com que eu buscasse todas as estratégias adequadas para eu fazer o salto seguindo todos os protocolos já determinados que me levariam a fazer o salto com segurança. Então, a função do medo não é me impedir. Eu não fui para o salto com medo ao ponto de eu paralisar, de eu travar lá em cima e dizer, não vou saltar. Não dá para saltar. Não vamos. Não, vou usar o medo e vou fazer de maneira adequada o salto para que eu tenha a experiência que eu vim buscar e que eu faça isso com segurança para todo mundo. Foi assim que fiz. Então, eu, naquele momento, utilizei o medo de maneira adequada, ao contrário do que algumas pessoas pensam. Se eu tivesse tentado controlar o medo ali naquele instante, eu poderia ter travado, ou eu poderia ter feito de qualquer jeito, poderia ter trocado o medo, né, pela a alegria, né? Aí entraria a euforia no meio, poderia ter trocado ali pela raiva e ter feito alguma outra coisa que não fosse adequado e por aí vai. Então, em contextos que você vive, o ideal é você entender qual é a emoção que você está sentindo. Se você tiver a prática, se você souber, se você tiver estudado qual é a função de cada emoção, você vai ter a possibilidade de usar essa emoção adequadamente. Então, conceitualmente, eu quero trazer para você exatamente isso. Aprenda, estude, procure entender qual é a função de cada emoção no seu sistema. Ao invés de você tentar controlar, aprenda para você usar a emoção quando for necessário, porque vai ser necessário. Até para você assistir uma aula como essa, você está tendo aí algumas sensações, algumas emoções. Você está aí comparando com alguma experiência que você já teve. Eu contei aqui alguns casos, né? Contei o caso das psicólogas. Eu tenho certeza que isso gerou alguma comparação aí no seu sistema. Você começou a pensar em alguma coisa. Isso gerou alguma sensação em você. Eu contei o salto do paraquedas, isso também da mesma forma, faz com que você pense em alguma situação e gere alguma sensação. Então, até para assistir uma aula como essa, você está vendo? A sala, nós temos aqui na sala 10 pessoas. 2 pessoas estão com câmera aberta. Ah, mas eu não estou com a câmera aberta porque tem alguma coisa aqui e tal. Tá tudo certo. Porém, isso é uma ação devido a uma sensação, a uma emoção que você está gerando. Então, qualquer situação que você vive, e eu falei isso para demonstrar, qualquer situação que você vive, isso te gera uma emoção. Então, a inteligência emocional é uma ferramenta muito necessária na vida. Principalmente, como eu disse, no mundo de hoje. Hoje, o que está acontecendo? As coisas estão aceleradas. E com a tecnologia, o advento da tecnologia, está acelerando cada vez mais. Eu tenho certeza que algumas pessoas que estão aqui na Masterclass estão fazendo outras coisas ao mesmo tempo. Se não estão no celular, nas redes sociais, fazendo alguma coisa, estão nos estímulos externos, focado em outras coisas. E isso faz com que o pensamento se acelere cada vez mais. Teve uma época que se trabalhou muito essa multitarefas. Era uma virtude você ter a capacidade de fazer 5 coisas ao mesmo tempo. Existe até um mito, e isso é mito, que as mulheres têm a capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso é mito. Por que é mito? O fato delas fazerem várias coisas ao mesmo tempo não significa dizer que é uma capacidade somente da mulher. E se você olhar, ela faz muitas delas,
isso é brilhante na mulher, eu sou apaixonado por essa capacidade, mas ao mesmo tempo peço que elas repensem isso, porque faz com que, se ela tiver a oportunidade de fazer uma tarefa por vez, ela vai dar um show diante da gente. Porque a mulher, ela tem uma facilidade maior de utilizar a parte emocional naquilo que ela faz. Ela está mais aberta à inteligência emocional do que o homem. O homem é forjado a se tornar racionalmente preparado. Isso vem desde lá dos nossos ancestrais. Porque o homem saía para buscar a sobrevivência da tribo, muitas vezes, né? Da família, ali da sua comunidade. Então o homem era responsável, então ele tinha que desenvolver isso. E a mulher, essa parte maternal, vem até muitas vezes como um arquétipo no inconsciente da mulher, né? Que é a parte maternal já apurado, já aguçado. Então, de maneira que a mulher com essa característica emocional aflorada, ela consegue ter resultados muito mais cuidando dos detalhes, com muito mais possibilidades de melhorias do que o homem que busca a parte lógica, a parte racional. Porque se ele começar a desenvolver o lado emocional e equilibrar isso, aí pronto. Mas o problema é que não há uma busca. Nós temos algumas exceções, por exemplo, aqui nós temos alguns homens buscando a inteligência emocional e eu acho isso sensacional. Mas não é comum de vermos isso. Se nós olharmos aqui no público que está aqui, ó, a maioria, ó, me parece que está equilibrado aqui, né? Me parece que tem uma quantidade de homens e está menor. A quantidade masculina está menor. Sempre eu tenho encontrado isso, né? Nos processos de autoconhecimento é muito natural que o público maior seja feminino. E está tudo certo. Mas o que eu quero dizer é, essa capacidade multitarefa, ela precisa ser revista. Se eu quero dar produtividade, se eu quero ter mais resultados, eu preciso cuidar para fazer uma coisa de cada vez, com racionalidade unida com o emocional. Quando a gente está num processo de autoconhecimento, como a gente realiza, e nós vamos realizar no dia 26, 27, 28 de agosto aqui em São Luís, quando nós estamos desenvolvendo o processo como o LCP, a gente sempre traz a perspectiva das pessoas se preocupar mais com os detalhes, porque é o detalhe que faz a diferença. E o detalhe a gente só consegue enxergar se nós treinarmos a nossa capacidade de omissão, porque se nós não treinarmos essa nossa capacidade de omissão, o sistema omite muita coisa que acha que é desnecessário. É preciso haver esse treinamento, porque, como eu disse, é o detalhe que vai fazer a diferença. Então, inteligência emocional nos permite fazer isso, nos traz, nos devolve essa possibilidade da gente ter resultados melhores, né? Nesse sentido. Bom, de maneira que, como eu falei, a gente pode estar vivendo a nossa vida como um refém emocional ou a gente pode estar vivendo como alguém inteligente emocionalmente. Existem 4 capacidades que a PNL nos traz para que nós possamos potencializar ainda mais essa inteligência emocional. Que eu quero trazer para vocês aqui essas 4 capacidades. A primeira capacidade que a PNL contribui para que a gente possa utilizar dentro da inteligência emocional é a capacidade de colocação, é chamado de colocação. O que é isso? É você ter a habilidade de reagir a situações cotidianas. Por exemplo, você está no trânsito e você leva uma fechada no teu carro. É algo que foge do teu controle, né? Da tua intenção, muitas vezes. Você teve uma fechada, a pessoa descuidou ali, a pessoa às vezes estava no WhatsApp, tá muito comum isso, e aí de repente, do nada, a pessoa te deu uma fechada no trânsito. Como é que você lida com isso, né?
Quando você tem a inteligência emocional, você coloca a emoção adequada nesse momento, para que você não crie um problema muito maior. Nós já vimos isso acontecer e promover tragédias por conta dessa má colocação da emoção num contexto como esse. Pessoas até chegarem ao extremo de tirar a vida do outro simplesmente por conta de uma condução inadequada no trânsito. Olha que loucura isso. Então, a inteligência emocional faz com que você tenha uma habilidade de usar adequadamente, de reagir adequadamente a partir da sua emoção. Isso é muito necessário. Muito necessário. Quem nunca, né, viveu uma situação como essa que eu narrei? E eu trouxe uma possibilidade, existem inúmeras possibilidades. Então, você aprender a colocar adequadamente, reagindo emocionalmente diante de contextos como esse, vai te trazer resultados muito melhores. Vai, no mínimo, vai prolongar a tua vida. Isso é o primeiro ganho que nós temos. Se a gente aprender ali a colocar adequadamente a emoção numa situação adversa que a gente vive cotidianamente. E pode acontecer inúmeras coisas. Eu falei de uma fechada no trânsito, mas tem coisas às vezes até mais graves, né? Ou até menos. Ou até situações mais ínfimas comparadas a uma batida de trânsito. E aí vem, além da colocação, a necessidade de você expressar a sua emoção. A ausência da nossa capacidade de expressar a nossa emoção, ela vem pela falta de vocabulário, muitas vezes. E essa falta de vocabulários não é porque a gente não teve a chance de estudar ou a gente não estudou, né, na época da escola, não é por isso. É porque lá mesmo não se tinha um vocabulário que permitisse você dar nome aos seus sentimentos. Pelo contrário, quando você expressava na sala de aula que estava sentindo determinadas coisas que fugia do padrão, você era repreendido. Os mestres repreendiam, os mestres faziam tudo para que você ficasse dentro daquele padrão. Começasse a aula, terminasse a aula, tudo bem, sem sair do padrão. E aí não se discutia muitas vezes, não se trazia ali a reflexão sobre o sentimento que o aluno estava tendo. Então não se aprendeu a dar nome aos sentimentos. Isso é uma ausência muito grande. E até hoje as crianças vivem isso nas escolas, né? E em casa também, porque os pais acabam não tendo como ajudar as crianças, seus filhos, a nomear essas emoções que estão sentindo. Aliás, olha, eu quero deixar aqui para vocês, deixar no radar de vocês uma coisa importante. Coloquem nas ações cotidianas, com os filhos, com as crianças que vocês têm a oportunidade de conversar, falar sobre os sentimentos que as crianças estão tendo. Para que vocês não sejam surpreendidos até. Porque a ausência do nome do sentimento que está tendo gera uma ansiedade muito grande. Gera um medo muito grande. Se está sentindo algo que não tem nome, significa o quê? Que está sentindo algo que é desconhecida. E todos nós somos programados para temer o desconhecido. Então, se eu estou sentindo algo que eu não sei o nome, eu desconheço. Se eu desconheço, eu temo aquilo. Então, estabelece ali uma relação de medo e de entrega e se torna verdadeiramente um refém emocional. E como eu disse no começo da Masterclass, o que é que vai propiciar? Uma repetição desse comportamento. No momento presente e no momento futuro. Então é importante que a gente esteja nos debruçando sobre o nome, sobre a expressão que a gente pode dar ao que está sentindo. É muito comum nos processos que a gente realiza, né, como o LCP, as pessoas viverem algumas ferramentas e terem estados emocionais, porque a gente promove essa vivência, para que a pessoa possa
olhar para esse estado emocional e aprender com esse estado emocional. Então é muito comum as pessoas chegarem e falarem assim, ó, eu não tenho nem palavras para expressar o que eu estou sentindo. E eu entendo quando as pessoas dizem isso. Porque eu sei, o fato dela ter vivido algo grandioso emocionalmente falando, não é o motivo principal dela não ter palavras para se expressar. Não é. O motivo principal dela não ter palavra para se expressar é porque falta verdadeiramente no vocabulário dela o nome daquilo que ela está sentindo. Porque se for fácil dar o nome, ela traz o nome. E há um benefício muito grande quando você verbaliza o que está sentindo, dando nome a esse sentimento. Por quê? Porque a verbalização, ela gera alguns estímulos sensoriais que promovem o que nós chamamos de sinapse. As sinapses, elas acontecem para que haja ali uma ligação em uma coisa e outra. E essa ligação vai permitir o quê? Servir de caminho neurológico para que você tenha aquela forma de lidar com aquilo novamente. Eu vou repetir isso. Isso é muito importante. Se você puder pegar isso com atenção, presta atenção nisso. Olha só. Se eu estou diante de uma situação emocionalmente associado a algo que eu vivi no passado, uma emoção associada a uma memória ruim que eu tive, e eu tenho a oportunidade de, num processo, tomar consciência dessa memória e da emoção que está associada a essa memória, o que é que isso me permite? Remodelar, criar um novo caminho que não seja usando esse sentimento quando eu lembrar dessa memória. Vou contextualizar para ficar mais fácil. Vamos imaginar o seguinte, ó. Você sofreu um acidente. Eu vou logo no extremo, né? Que é para poder gerar uma emoção forte aí. Então vamos lá, vamos imaginar que você sofreu um acidente. E ao sofrer esse acidente, você emocionalmente ficou muito abalado, porque você quase perde a vida. E aí você, com o tempo, quando você lembra do acidente, que já foi há muito tempo atrás, vamos imaginar que tem aí um histórico, né, na linha do tempo, muitos anos atrás, quando você lembra disso, o que acontece? Você sente tudo novamente. Ao ponto de você ter medo de dirigir novamente pelo acidente que você sofreu. Olha o trauma estabelecido aí. Quantas pessoas vocês conhecem que vivem esse drama? Eu conheço alguns. Tem, inclusive, autoescolas especializadas nisso, né? Pessoas que viveram dramas, tiveram acidentes e estabeleceram uma relação de completa repulsa com o carro. Então imagina isso. Se num processo de autoconhecimento eu promovo essa memória novamente, trago a sensação, a emoção que estava ligado a essa memória, e eu consigo mudar a sensação da memória, o que vai acontecer? Eu remodelo o meu caminho neurológico quando lembro do acidente. Eu passo a usar esse acidente como uma informação para eu poder cuidar quando eu estiver dirigindo. E não usar esse acidente para me impedir de usar o meu carro para me locomover. Então é isso que uma remodelagem emocional se propõe. É você alterar a associação emocional que estava com o fato. E aí você, aprendendo a dar nomes, o que vai acontecer? Vai facilitar essa remodelagem. Porque no momento que você acessa, olha só, no momento que você acessa a memória
e você não sabe dar o nome, o que que o teu sistema faz? De novo, né? Se eu desconheço, logo eu afasto. Porque eu tenho medo. Não vou nem pensar, não vou nem lembrar disso, Mazulo. Pelo amor de Deus, quer dizer que é para lembrar disso? Não quero nem saber. E aí a pessoa permanece vivendo uma vida de prisão emocional. Teve outro caso, que esse caso para mim foi um dos casos mais emblemáticos na minha carreira de terapeuta. E a inteligência emocional está muito ligada à terapia, né? A inteligência emocional para a terapia é uma ferramenta muito necessária. E na minha carreira de terapeuta, eu tive alguns casos como esse que eu contei agora há pouco para vocês, mas um foi muito emblemático também. Foi um caso de um jovem que ele chegou para mim com 32 anos de idade. E ele tinha se programado para ter um toque. O que é um toque? Só para didaticamente ficar mais fácil vocês entenderem. A tradução dessa nomenclatura significa transtorno obsessivo compulsivo. Ou seja, não é só uma compulsão. Compulsão já é uma reação aumentada, né, a um determinado gatilho. O toque é potencialmente muito superior à compulsão. Então ele estabeleceu alguns rituais de conferência. E nós descobrimos que ele tinha instalado esse toque na vida dele com 7 anos de idade, numa situação na escola. E ele viveu dos 7 aos 32 anos nessa prisão. Onde ele chegava, tudo que ele via, ele queria contar. Ele contava os passos que as pessoas davam, ele contava quantas luzes, ele contava quantas janelas, ele contava quantas mesas, ele contava tudo que estava na frente dele. Então a mente dele não parava, ficava dando looping o tempo todo nesse processo de contar as coisas. E ele havia tentado absolutamente tudo para poder reverter isso, desde muito cedo, né? E quando ele foi trazido para a gente, quem o trouxe foi a mãe. A mãe já era uma senhorinha que também estava vivendo essa prisão domiciliar, porque a mãe normalmente quer cuidar do filho e faz de tudo para cuidar do filho. Então, ela trouxe para a gente poder ajudar, né? Na tentativa já quase que desistindo. E nós conseguimos reprogramá-lo usando algumas ferramentas de reprogramação mental, usando a PNL, usando um pouco de renascimento integrativo e dando a ele a inteligência emocional, para que quando o contexto trouxesse para ele um desejo de controle, porque o que ele fazia era querer controlar absolutamente tudo. E esse desejo de controle passava por ele saber o que estava perto dele, em quantidade, o que era. Então ele focava em tudo. Então nós demos a ele algumas ferramentas dele utilizar a emoção de maneira que não precisasse desse controle. Então a gente conseguiu ajudá-lo. Ele hoje é casou, teve filhos, é uma pessoa que vive uma vida normal, né? Um profissional, se formou em psicologia, foi atrás da psicologia para poder ajudar as pessoas também. Então isso ajudou bastante. E quando eu converso com ele, eu sempre estou pedindo para ele, olha, fulano, fala para as pessoas o nome do que você estava sentindo. Vamos procurar criar um vocabulário dos sentimentos. Porque se as pessoas sabem, se elas têm um nome, elas diminuem o temor, elas diminuem a fuga, elas querem saber, elas querem usar adequadamente e por aí vai. Então, quando você aprende a se expressar, dando nome adequadamente para o que está sentindo, então isso é muito importante. E quando você tiver a oportunidade de reviver fatos que aconteceram na sua vida, mesmo que esses fatos estejam emocionalmente associados a coisas negativas, reviva.
e fale, se expresse, para que você crie, como eu disse, caminhos neurológicos novos, novas sinapses, novas formas de olhar para aquilo. Às vezes, quando você está sentindo, né, um estado emocional de uma frequência baixa, só o simples fato de você conversar com alguém, isso já melhora em você. Sim ou não? Isso já traz uma sensação diferente. Quiçá se você for acolhendo esse sentimento, dando nome para esse sentimento, se expressando adequadamente, isso vai ser uma chave incrível para você parar de se tornar refém emocional. Gente, fala para mim, tá fazendo sentido isso para vocês? Até agora. Tá fazendo sentido? Quem quiser aí, abre o microfone, vamos interagir um pouquinho sobre esses 2 pontos específicos. Eu tenho mais 2 pontos e aí a gente abre para interação geral. Mas até agora, tá fazendo sentido? Fala para mim aí. Oi, Nestor tá falando. Oi, Nestor. Diga, querido. Tá. Boa noite a todos, tudo bem? Obrigado, Vazul, gratidão pela palestra e também por essa masterclass. Da palestra para cá, eu já tive algumas situações, inclusive você até falou do trânsito, eu tive uma hoje à tarde. Olha isso. E depois daquela capacitação lá, eu passei a observar mais esse lado emocional meu e também das pessoas, principalmente, porque, graças a Deus, da pandemia para cá, quando você falou, eu tive uma ressignificância assim, bastante profunda na área espiritual. Então, eu consegui me controlar bastante as minhas emoções, sem ser frio. Agora, eu não estou conseguindo, isso que eu quero com a inteligência emocional, através do seu instituto, fazer essa transição. Não é raiva, eu não consigo mais ter raiva, mas eu consigo ter o sentimento, mas não de raiva, mas transformar isso numa força interior para uma coisa positiva, porque eu estou deixando de aproveitar essa química da raiva, como você falou, para mim fazer daquele upgrade uma outra coisa positiva, porque, como você disse, a raiva, o medo é uma coisa boa, que é latente da gente, que é para proteger. E eu não estou conseguindo, eu quero com você conseguir essa utilização da raiva positiva para o meu benefício e das outras pessoas. Hoje, eu estava de carona, aí um cara atravessou a frente do nosso carro, o cara com um bilhete na mão, lendo o bilhete, ele cortou, saiu daqui para cá, totalmente errado, não é nem um celular, é um bilhete. Ele lendo, acho que o endereço, quer dizer, ele não teve a paciência de dizer, não, quando eu pegar a reta aqui, eu dou uma olhada no bilhete. Ele olhou atravessando, não quis nem saber, a gente via. Se a gente não tivesse feito a freada, ia ter um acidente. E ainda me manifestei, como você falou que pode causar uma tragédia, aí eu me lembrei da palestra, não, participei da palestra, eu não posso. Eu fiz assim ainda com ele, que eu estava desse lado, né? É doido. Quer dizer, não era para me ter feito isso, né? Para me ter usado. Aí, se esse cara, de repente, era um senhor, é um desses caras aí que comprou arma, que está descontrolado, poderia até. Mas eu não fiz nada, não xinguei, só fiz assim, tá louco? Pois é. Então, quer dizer, eu quero controlar melhor isso. Eu estou tendo alguns desafios, porque eu trabalho com pessoas, eu preciso, o meu intuito aqui no Instituto é fazer todas as capacitações para melhorar o meu trabalho, para entender mais as pessoas, que aqui a gente trabalha com pessoas, isso é muito importante. Lá no início você falou sobre as pessoas hoje, os filhos para a gente cuidar e tudo. Eu estou lendo um livro aí do Egito, da cultura 5.000 anos atrás do Egito, Cabalho, e da Grécia. Eles trabalhavam muito investindo nas pessoas, é isso aqui, ou seja, é mais importante as pessoas inteligentes do que as coisas. Então, depois da evolução para cá, da Revolução Industrial, as pessoas perderam o seu valor, assim, o valor ficou mais descartável, a gente viu isso até durante a pandemia, e as coisas mais importantes, entende? Então, esse tipo de treinamento, esse tipo de palestra, cada vez mais, e agora com você, a gente está aprendendo profundamente a importância que é essa inteligência emocional na vida pessoal, nos negócios, em tudo.
Em tudo. Então, eu quero ir bem fundo nesse processo Maravilha, Nestor. da inteligência emocional. Maravilha, maravilha. Vamos estar juntos, sim. Tem muita coisa para a Ah, gente. só mais uma observação. Pois não. Aqui a ciência diz que o cérebro da mulher, ela tem 10% mais de conexões do que o dos homens. E o nosso cérebro é maior, 10%. Por isso que as mulheres conseguem fazer multitarefas mais do que os homens. Os homens se concentram mais em coisa lógica, matemática, e as mulheres não. Então, também é muito importante essa informação que você trouxe. Muito obrigado. Perfeito, maravilha. Maravilha, Nestor. E eu tenho certeza que a gente vai encontrar aí um caminho aí juntos para que você possa cada vez mais gerir as pessoas que você tem que gerir com inteligência emocional. Maravilha. Mais alguém, gente? Pessoal aí, ó, quiser abrir a câmera, quiser abrir o microfone, façam isso, gente. Vamos interagir aqui, vamos participar. Isso é importante. Isso é inteligência emocional, inclusive. Vamos então dando continuidade, já que nós tivemos aqui a generosidade do Nestor em participar, vamos dar continuidade. Bom, eu trouxe já a colocação, que é uma das capacidades necessárias para a inteligência emocional, você se habilitar a reagir aos eventos externos. Trouxe também a expressão, que é você dar o nome ao sentimento, ao que você está sentindo, né? O que você está vivenciando naquele momento, porque isso faz com que você crie ali uma relação sem temor daquele sentimento. E aí vem a questão do... Pois não, querido. Bazu, só uma pergunta. A gente pode dar qualquer nome para o sentimento, criar uma nomenclatura da gente mesmo, para poder lembrar melhor daquele sentimento, dar um nome, claro. qualquer coisa. Existe uma coisa que é fundamental dentro da PNL, que é a construção do nosso mapa. Essa sua pergunta é muito inteligente, Nestor. Uma pergunta muito necessária até. Posso dar qualquer nome? Se você dá um nome, é porque aquele nome vai fazer sentido para você. Quando eu chego para você com um nome que não faz sentido para você, automaticamente você descarta. Deu para entender? Então, para fazer a associação mais rápida, isso, né? mais rápido. Pode ser qualquer nome de qualquer coisa que faça sentido para você, né? Que você consiga guardar mais facilmente. Quando você dá um nome, uma expressão que faz sentido para você, isso é mais importante do que eu chegar para você e dar um nome. Porque o nome que eu vou trazer para você vai ser só uma questão semântica. E hoje com a linguística, que é o que a gente estuda dentro da PNL, a linguística tem uma certa liberdade, né? Tem uma certa flexibilidade. Então, essa... Eu trabalhei numa empresa e a gente trabalha com autopeça. E aí a gente aprendeu uma linguagem lá no balcão com todo mundo, e a gente botava o nome das peças, feijão, era abacaxi, banana, maçã. Então eu vou procurar usar um vocabulário bem gostosinho nesse meu sentimento. Maçã não, legal. Maçã não vem. E olha só que coisa interessante. O que é importante é você não impor esse nome para os outros. Porque talvez o nome para você de um sentimento que você está tendo não faz sentido para o outro, né? Então quando você vai comunicar isso para alguém, olha, eu estou sentindo um feijão em mim. Não vai fazer sentido. Vai parecer que você está ali fora da realidade, né? Mas para você associar, isso te causa ali uma relação melhor com o sentimento. É isso que eu estou propondo. Agora, num processo de você comunicar, de você expressar para os outros, tem que fazer sentido também para o outro. Por quê? Porque pode ser que aquilo não faça sentido e a pessoa não aprenda a usar adequadamente a emoção. Então, a gente tem que pensar Inclusive, as pessoas falam sempre, tá se sentindo a cereja do bolo, acho que é por aí. Então, eu vou começar a usar algum tipo de coisa aí positiva. Você vê, ó, tá se sentindo a cereja do bolo. Tá, muito bem. Agora, a cereja para mim representa o quê? Se for uma coisa boa, quando alguém vem com isso, eu vou me sentir elogiado. Faz sentido? Se isso tiver uma conotação diferente, como a conotação no inconsciente coletivo é fazer a pessoa voltar
pezinho no chão, né? Baixar um pouquinho a bola, tá assistindo a cereja do bolo, significa que tá se sentindo maior do que os outros. Aí não é adequado. Aí existem algumas expressões que são coletivas. Isso é legal. Agora, quando você vai associar, quando você vai trazer para você mesmo a informação, você pode brincar com isso sem sombra de dúvida, porque isso vai te trazer mais relação. Inclusive, uma coisa que a gente ensina dentro da PNL, que é o mapa mental, para você estudar as coisas, isso tem dentro do nosso seminário de acelerador de leitura e memorização. A regra de ouro do mapa mental é o exagero. Né? E o exagero para que a tua mente guarde a informação, guarda mais a informação. Então, quando você pega uma informação onde você associa a um exagero, há uma tendência que o teu sistema lembre daquilo. Né? Então, nesse sentido, eu acho que é válido o que você trouxe. Na hora de comunicar, na hora de falar para as pessoas, eu acho que buscar uma palavra que adeque ao vocabulário, acho que se torna adequado. Beli Modas, você abriu a câmera, você quer falar alguma coisa, querida? Mazulo, boa noite, é a Vivian. Oi, Vivian. Você tá Tudo tão bom? distante, deixa eu te... Pois é. Deu pra... Foi bem válido a comunicação que você fez em relação ao trânsito também, né? Como o Nestor colocou. Eu também sofri um pequeno acidente no domingo. Eu fui Sim. levar minha filha ao supermercado e também não tive muita atenção e acabei batendo uma calçada, na ponta de uma calçada. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, não vou mais dirigir. Já tinha medo, agora mais ainda, né? Olha aí, ó. Então, assim, como você colocou, eu disse até uma resposta de Deus, como foi para o Nestor, né? Colocou bem, e seria interessante para mim, porque foi uma resposta, né? Para que o medo não me paralise quanto ao meu desenvolvimento em dirigir e continuar, né, servindo com esse pequeno incidente, ser uma ponte para que eu avançasse, né? A questão do medo. Sim, Mas foi muito bem explicado. pois é. Maravilha. É bom trazer para esses contextos que a gente vive no dia a dia, porque facilita o entendimento, né? Fica bem claro isso. É, fica mais claro. Maravilha. Obrigado, Vivian, pela participação, tá? Nada. Boa Show. noite. Show de bola. Então, se tratando de expressão, é justamente nesse sentido, né? E aí vem a questão do emprego. Onde você empregar, qual emoção você vai empregar. É uma habilidade de usar a emoção desagradável, trazendo a possibilidade de, mesmo diante da emoção ser desagradável, você ter comportamentos agradáveis. E quando você tem um comportamento diferente, ou seja, a emoção desagradável transformada num comportamento agradável, você automaticamente transforma essa emoção. Que é o caso aí, por exemplo, né? De novo, vamos usar o mesmo exemplo, já que trouxe aí uma comparação com o que vocês viveram. O fechamento do trânsito. Se você vive uma sensação ruim com o fechamento do trânsito e você tem um comportamento agradável, por exemplo, de desculpa, né, de entender que a pessoa estava distraída e não sair revidando de qualquer forma, se você é gentil com a pessoa, apenas mostrando para ela que ela poderia ter causado um acidente, automaticamente você altera essa sensação. Você muda a sensação que você estava por conta da fechada. Se a pessoa, por exemplo, você chega, você dá bom dia para a pessoa e a pessoa solta os cachorros, como se diz, né? No linguajar, solta os cachorros. Bom dia só sua para você. Aí você vira para a pessoa e diz: para mim vai ser um ótimo dia. E eu desejo do fundo do meu coração que você também tenha um bom dia. E como é que você vai se sentir logo depois dessa forma de lidar com a ação do outro de maneira negativa? Porque você, às vezes, você está esperando um bom dia e recebe isso, você se sente mal, né? Naturalmente você se sente mal. E aí você tem um comportamento diferente do que o outro teve, você se sente melhor automaticamente. Então, é nesse sentido do emprego da emoção desagradável, transformando essa emoção num comportamento agradável. Você automaticamente muda a sensação. Isso é muito necessário.
E a gente consegue fazer isso como? Com treino. Com a possibilidade de treinar. No começo vai ser difícil, no começo vai necessitar de algum esforço consciente da sua parte, vai ter até um desconforto em fazer isso, mas se você repetir, inclusive inserir uma emoção junto disso, você internaliza, você traz para os seus hábitos ter esse emprego adequado das emoções. Por isso que o processo, por isso que o treinamento é necessário. A gente treinar as emoções é muito necessário, muito importante. E por fim, para finalizar aí essas 4 capacidades, é a questão da prevenção. A prevenção, ela não é fuga. Uma coisa que eu aprendi na programação neurolinguística é que prevenir uma emoção desagradável não é você fugir, não é você deixar de sentir a emoção desagradável. É você prevenir, né, emoções opressoras externas, né? As pessoas, elas estão cada vez mais querendo impor as suas convicções, querendo impor as suas ideologias. Isso faz com que muitas vezes crie uma relação de opressão emocional no outro. Então, você ter ali uma prevenção é justamente você cuidar para que essa força de opressão, né, força de imposição da opinião do outro, não faça conexão com o seu estado emocional. Porque o desejo de oprimir, a imposição não é sua, é dele, é do outro. Então, dar o poder para o outro influenciar no seu estado interno não é adequado. Então, você ter ali uma prevenção é justamente você se prevenir dessas situações. Então, gente, dito isso, o que acontece? Masulo, tá bom, isso é teoria, na prática às vezes é diferente, a prática é algo que é diferente, traz resultados completamente diferentes do que você está falando. Olha o nome, na prática. Sabe o que está acontecendo? O que você está praticando é exatamente isso que você está obtendo. Porque a prática programa a sua mente para repetir aquilo que você faz. Então, se a prática é diferente do que eu estou propondo, o que você tem que fazer? Se você gostou do resultado que eu trouxe aqui como possibilidade, para você chegar nesse resultado, você também tem que praticar. Assim como você pratica o que está te gerando um resultado diferente do que eu estou falando. Deu para entender isso? Se você está tendo um resultado que é diferente do que eu estou te propondo, e você não está gostando desse resultado, é um resultado ruim, saiba que você pode mudar esse resultado. Se você aprender uma didática, se você aprender uma forma de fazer diferente do que você está fazendo hoje, e praticar essa forma diferente, o que vai acontecer? Você vai alterar esse resultado. Isso é matemática. E aí vem a matemática, né? Não tem jeito. Se você praticar coisas diferentes, você vai obter resultados diferentes. Agora, ficar preso à crença de que na prática é diferente do que eu estou falando, realmente só vai ser diferente se você continuar praticando a mesma coisa que você está fazendo. Então, o que eu estou propondo para você? Uma forma diferente de fazer para você alcançar resultados diferentes. E eu quero te ajudar nisso. O que é mais bacana é que você não está sozinho. Aliás, você pode estar acompanhado com pessoas que desejam a mesma coisa que você. Isso é muito importante, gente. A conexão faz parte da nossa necessidade enquanto seres humanos. Nós temos necessidade de pertencer a grupos, de estar em grupos. Acontece que muitas vezes os grupos que nós estamos pertencendo são grupos que estão indo para o mesmo caminho que nós estamos indo. São grupos que estão obtendo os mesmos resultados que nós estamos obtendo. Então, você está em grupos com pessoas buscando coisas diferentes, praticando coisas diferentes, isso permite que você altere o seu resultado. E com
possibilidades de efetivar essa alteração. Por quê? Porque quando você está com grupos, com pessoas, o que vai acontecer? Essas pessoas vão estar te ajudando a crescer, a praticar coisas diferentes. Então, o que eu estou propondo? Você estar participando conosco de um processo, de uma imersão profunda, incrível, que é o LCP, onde você vai aprender ferramentas de inteligência emocional, com várias linhas de pensamento, com ciências já fundamentadas, como a própria neurociência, que está aí revolucionando a forma com que a gente vê e utiliza essa máquina que é o cérebro. Antigamente nós tínhamos muitas limitações da utilização desse cérebro. Hoje a neurociência chegou para nos dar muitas possibilidades. Então o LCP tem muita neurociência. Além de neurociência, você vai encontrar um caminho baseado em psicologia positiva, psicologia analítica, Reich, análise transacional. Então são várias linhas de pensamento que vai permitir você utilizar a ferramenta da inteligência emocional para praticar comportamentos que te levarão a alcançar o que você deseja. E além, o que você deseja de maneira consciente e inconsciente. Por quê? Porque os verdadeiros desejos, os verdadeiros sonhos, aqueles que estão no consciente, muitos deles a gente até acha que são distantes, outros a gente acha que são possíveis, mas e aqueles que estão na inconsciência? Aqueles que estão no inconsciente, que são, muitos deles foram guardados lá na infância. A gente deixou guardado lá na infância. Então, esses sonhos, esses objetivos que você não está alcançando, a inteligência emocional vai te ajudar. E nós vamos promover, durante um final de semana, uma possibilidade de você se tornar inteligente emocionalmente. Então, o LCP vai acontecer nos dias 26, 27 e 28 de agosto, onde nós vamos reunir um grupo de pessoas que estarão juntos vivendo esse processo. E essas pessoas estarão juntos promovendo o autoconhecimento e o autodesenvolvimento de todos nós lá. É um processo já realizado há muitos anos, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, baseado numa metodologia japonesa que já promoveu muito o resultado de pessoas no mundo inteiro e que nós estaremos juntos aqui em São Luís realizando o LCP. O LCP significa líder consciente e próspero. Líder de você mesmo, usando adequadamente suas emoções e seus comportamentos, gerando resultados melhores. Consciente do que você pode alcançar e das estratégias e comportamentos que você precisa realizar para alcançar o que você pode alcançar. E próspero, porque você começa a ter abundância, prosperidade em 8 setores da tua vida. Você vai parar um dado momento dentro do processo e criar um planejamento nos 8 setores prioritários da sua vida. E esse planejamento não vai ser feito de forma apenas racional, lógico. Porque quando a gente faz um planejamento racional, o tempo passa, aquele planejamento se vai. Muitos do que foi planejado nem se concretiza. Por quê? Porque não ganha força, não ganha energia. Planejar racionalmente, sem alinhar o emocional nesse planejamento, perde força. Por isso que muita gente planeja e não realiza absolutamente nada. Por quê? Porque não tem um alinhamento devido com o emocional. E lá você vai fazer isso. Esse planejamento em cada setor, né, você vai fazer isso de forma emocional. Isso vai permitir que essa emoção te leve à conquista do objetivo. Te dê força, te dê energia. E aí vem a questão da manutenção, que é o fato de você estar junto com pessoas, te dando possibilidades a mais para você alcançar ainda mais os seus resultados, os seus objetivos, tá? Eu preparei para vocês uma oportunidade para vocês estarem comigo lá no LCP.
Eu sei que alguns aqui já estão confirmados, como é o caso do Nestor, né? Como tem alguns aqui que já estarão conosco. E eu quero saber de vocês que aqui estão. Nós temos algumas pessoas que não estão confirmadas, né? Eu quero saber se tem alguém aqui que quer uma oportunidade diferente para que esteja conosco. O treinamento, o LCP, o investimento financeiro para você participar, para você estar conosco, são 2 investimentos. Nós temos um investimento do hotel, que é a estrutura necessária, imersiva. E é importante dizer que o hotel é de fundamental importância você estar hospedado conosco, para que você não tenha intervenções no processo, não tenha quebra no processo, para que você vivencie profundamente todo o processo, a imersão se faz necessário. Já há muitos anos foi estudado isso e a necessidade da imersão se dá justamente por conta dessa transformação profunda que ela promove. Então, o investimento do hotel eu não tenho como mexer em absolutamente nada, porque já foi uma forma diferente que o hotel nos deu, uma concessão de valores, né, principalmente, porque o valor do hotel está incluso a alimentação, são 4 refeições, 2 jantares e 2 almoços, jantar da sexta-feira, o almoço do sábado e o jantar do sábado e o almoço do domingo. Então você entra na sexta-feira à noite e sai no domingo depois do almoço. Tem o café da manhã do sábado e do domingo, 3 coffee breaks, a hospedagem, a estrutura, tudo está incluso no valor do hotel. E eles já conseguiram um valor diferenciado. Então, o valor do hotel está R$ 997. Esse valor eu não tenho como mexer. Né? O que a gente pode fazer é parcelar. Além disso, nós temos o investimento do treinamento. O treinamento, o valor do investimento dele, ele está na ordem de R$ 2.500. Dependendo do lote, você pode chegar até R$ 1.147 de investimento. Mas eu tenho uma condição especial para vocês que aqui estão. Não vai ser igual a da palestra. Da palestra foi completamente exclusiva e especial para quem estava lá na palestra. Né? Essa possibilidade que eu tenho é de um parcelamento diferente, tá? Com parcelas mais esticado, com prazo maior, uma quantidade maior de parcela, através de um financiamento educacional, né? Onde você vai entrar em contato com uma empresa parceira de financiamento educacional e você vai fazer um parcelamento com um prazo um pouco maior. Então, e quem quiser uma condição especial, nesse sentido, é só se manifestar no meu privado, tá? Que eu vou trazer essa condição especial para vocês, tá certo? Além disso, eu vou deixar aqui com vocês um link para você garantir o seu certificado dessa Masterclass. Essa Masterclass também vai promover aí um certificado para você, tá? Então deixa eu copiar o link aqui para vocês. Ó, já está no grupo. O link do certificado. Então você preenche esse formulário e aí a gente produz o seu certificado e disponibiliza para você ter o seu certificado dessa Masterclass, tá certo? Além disso, esse conteúdo dessa Masterclass vai estar disponível no nosso ICP Academy, que é a nossa plataforma de cursos online. Então vai estar lá à disposição também de quem participou aí da oferta lá da palestra, vai ter acesso à plataforma, com todos aqueles cursos online que eu falei, tá? Diga, Nestor, você ia falar? Tudo ótimo, tudo ótimo. Maravilha. Na hora que você estava palestrando, eu acabei me distraindo
e a capacidade de colocação e a capacidade de prevenção. Eu anotei. E as outras duas capacidades eu terminei não anotando. A colocação, Eu a sei de que expressão, você anotou a de expressão? a de expressão e a E a outra outra... de prevenção. Não, prevenção eu coloquei, mas É. aí a colocação, expressão, prevenção, mas falta uma, eu não E a botei. emprego? É você empregar Ah, emprego, tá. de Obrigado. emprego da emoção, tá? Beleza. Maravilha. Ok, pessoal, quero agradecer demais a presença de vocês. Espero ter contribuído um pouco mais aí nesse processo. Isso aqui é minha vida. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu amo muito compartilhar conhecimento. Eu acho que um. Oi, Genival, quer falar? É, porque teve aqui um cliente aqui que está aqui no espaço e ele gostaria de fazer uma pergunta para ti, que ele assistiu também a live. Entendeu? Ah, E ele queria claro. fazer uma pergunta, pode ser? Pode, Tá, o nome dele claro. é Hélio. Hélio, que bom. Oi, Hélio. Olá, tudo bem? Tudo bem, Eu, na querido? E verdade, você? gostaria de trazer uma contribuição aqui. Eu sou estudante de psicanálise e achei Maravilha. muito interessante. Eu estava aqui no espaço ouvindo, enquanto eu tomava aqui meu shake, né? Já estou aqui terminando meu shake aqui, mas queria trazer essa contribuição também sobre inteligência emocional, que Perfeito. é um Vamos assunto lá. muito importante, né? Traga a visão do Freud pra gente. As emoções, né? São objetos de estudo, né, da psicanálise, Sim, e eu penso que a inteligência emocional seja essa habilidade, né, de saber lidar com os próprios sentimentos, né, através de você conseguir identificar, conseguir saber como utilizar e como administrar os seus sentimentos. perfeito. E penso que a inteligência emocional engloba você conseguir nomear, principalmente nomear os seus sentimentos, né? Por exemplo, quando você está sentindo pena de si mesmo, né? Você pensa, por que ninguém me ajuda? Por que ninguém vem aqui falar comigo? Por que ninguém me abraça? Né? Isso seria um sentimento de autocomiseração, né? Então, eu penso que o primeiro passo para você vencer, né, algumas limitações emocionais seria você identificar, saber nomear, né, e posteriormente saber quando e como essas emoções Opa, travou para todo mundo ou só para mim? se manifestam. Olá, estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Boa Agora noite. sim, Hélio. Agora sim. Sim. Então, como eu dizia, né, identificar, né, nomear e entender quando essas emoções se manifestam, né, para que você possa estabelecer o seu controle emocional. E também essa questão da inteligência emocional também tem a ver com você não somente controlar suas emoções, mas também saber como agir em relação às emoções dos outros, né? Porque muitas pessoas chegam, por exemplo, numa conversa com um sentimento de raiva, com um sentimento de pena, de dor, de tristeza. Então, quando você Deixa eu te perguntar uma consegue coisa, Hélio. canalizar as suas Hélio, emoções, né? deixa eu Pois te não, perguntar uma coisa. O que que você está sentindo pois agora? não. Eu estou sentindo muita alegria de estar aqui, né, no espaço do Genivaldo aqui, né, e podendo estar trazendo essa contribuição para vocês também. Isso para mim Maravilha. é importante. Né, e vejo que Parabéns. cada vez que eu venho num espaço desse aqui, a Dona Vera aqui, ó, é um lugar, né, onde você pode conversar com as pessoas, você É, pode sempre ter pessoas legais, né, que contam sempre uma história, que contam sempre, trazem uma experiência, uma contribuição. E se você está triste, né, basta vir num espaço desse aqui. Se você quer alegrar alguém, né, basta vir aqui também. E sempre os espaços, né, onde quer que eu vou, principalmente aqui no espaço do amigo Genivaldo, né, é um lugar maravilha. bom de vir, um lugar muito, muito agradável. Né? Então, ele está rindo aqui. E Mas é aí isso, é um espaço que se respira vida, né? Vida saudável. claro, claro, sim, isso.
Então, essa é a contribuição que eu queria trazer. E, por último, eu queria somente falar sobre essa questão do manejo emocional, né? Tá. Esse manejo, né? Porque você não somente saber identificar, controlar, né? Nomear suas emoções, mas também as emoções das outras pessoas, né? Como eu dizia, né? A capacidade de você, se alguém chega com uma raiva, chega com uma dor, você saber olhar, ter um olhar de terapêutico, né, para as outras pessoas, ter um olhar humano, um olhar que você consegue se identificar e enxergar pela ótica do outro. Então, essa é a contribuição que eu queria deixar para vocês. Muito Maravilha. obrigado, me chamo Hélio Bonfim, Eu que e estou agradeço, sempre gente. aqui no espaço do Genivaldo, aqui da Dona Vera, né, FVS Turu. Maravilha. E ó, deixa eu te fazer um convite especial. Vem pro nosso processo, vem pro nosso treinamento. Você vai aprofundar muito isso que você está falando aí. Isso que você está falando, de maneira semântico, consegue produzir ali alguma reflexão. Agora, verdadeiramente, é preciso sentir, vivenciar o que você está falando. Então, o processo que eu estou te convidando vai permitir que você seja colocado em situações reais, para que você pegue esse conhecimento todo que você tem da psicanálise e pratique isso. Isso vai te dar uma energia e uma ferramenta muito poderosa como psicanalista. Vai permitir que você tenha propriedade, não apenas pelo conhecimento que você já tem, mas pela vivência de cada emoção. Esse conjunto de emoções que você trouxe aí, elas são trazidas pelas emoções base. A vivência da emoção base, que é o que o nosso processo promove, permite que essas derivações das emoções que você trouxe sejam mais fora das narrativas criadas pelo próprio inconsciente. As narrativas, elas protegem, mas elas atrapalham muito. O controle emocional proposto pela psicanálise só é possível quando se tem uma vivência dentro da própria emoção. O Freud falava isso muito fortemente, mas ele não aprofundou, né, por conta da linha de pensamento que ele começou a aprofundar a inteligência emocional da hipnose, e onde a sociedade medicinal da época rechaçava completamente a hipnose. Então fez com que ele se afastasse e desenvolvesse essa linha terapêutica da psicanálise, o que é linda, é muito bonita a psicanálise, né? E quando ela está baseada na experiência vivencial da emoção, ela se torna mais forte, mais efetiva. Porque você sai apenas do campo da comunicação, ela vai para o campo do sentimento, ela vai para o campo da transformação. Então vem para o nosso processo. Você vai ficar ainda mais inteligente do que você já é, viu? Você vai ficar mais feliz do que você já é. Tá bom? Vem com a gente. O processo é um processo muito poderoso. Eu já vi muitos psicanalistas trazerem resultados brilhantes para a profissão deles a partir desse processo, tá? Então bota no teu radar isso aí, Obrigado. tá bom? Um Tá grande bom. abraço, querido. Eu Valeu. agradeço muito a sua participação, tá? Fica com Deus. Obrigado. Maravilha. Show de bola. Então é isso, gente. Genivaldo, um grande abraço Oi, para Vera, tá? Para todos aí. tamo junto. Grande abraço para todo E o mundo, gente. e esse presidentezão forte aí. Um abraço aí, presidente. Eu tô te esperando amanhã, viu? Então vai ter jeito. Amanhã eu tenho o Master Practitioning, né? Eu estou realizando o Master Practitioning para uma turma e eu não consigo passar por aí, mas eu vou, semana que vem, provavelmente eu passo por aí, tá bom? Ah, beleza. Mas olha, esse aí é um grande líder nosso aí, ó. É, Né? Tem muito agradecimento e muita gratidão para esse cara aí. maravilha. Parabéns, Quero agradecer muito a presença de todos vocês, tá bom? Um grande abraço, até a próxima oportunidade de estarmos juntos, gente. Grande abraço, fiquem E bem. valeu, boa noite. Obrigado, meu filho. Boa noite, gente. Terminou?